Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor possa continuar sobre os vossos corações. Um privilégio ter mais esta oportunidade de me dirigir a vocês, compartilhando a palavra que Deus colocou no meu coração para este dia. Eu quero falar hoje com vocês sobre a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus, ela era seguida de algumas expectativas e, por acontecer, também causou expectativas. A vida de todos nós, ela está dependendo de expectativas. Uma grande alegria ou uma grande tristeza é a dependência de uma expectativa. Se nós tínhamos uma certa expectativa que o fato ocorrido foi melhor do que a expectativa, aquilo gera uma alegria. Se há uma expectativa e o resultado acaba sendo menos do que o que era aquela expectativa, aquilo pode gerar uma tristeza ou, na pior das hipóteses, não vai gerar uma alegria. Então nós vamos passar ao texto bíblico e vamos ler no capítulo 17 de Mateus, onde nós vamos começar a partir do verso 1. Aqui na tela vocês podem ler comigo. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um monte alto. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. O verso 4 diz: Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. É interessante que ouvir a Jesus Cristo é um recado dado por Deus. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Até hoje, nós estamos ouvindo o que Jesus Cristo nos disse. Nós estamos procurando, no melhor de nossas habilidades, seguir aquilo que Jesus Cristo, nos disse para que seguíssemos. Então nós vamos conversar um pouco hoje, compartilhar com vocês a minha interpretação deste trecho bíblico, levando em paralelo as expectativas e a experiência de vida que eu tenho tido. Eu quero passar aqui nesse slide seguinte para falar assim. Eu estava falando para vocês, um grande sucesso gera uma alegria, simplesmente preencher a expectativa, ok, pode nem gerar alegria nem tristeza, não preencher a expectativa pode gerar uma tristeza. Mas o que isso, expectativa, implica para cada um de nós? Vejamos o seguinte, no mundo corporativo, eles podem olhar no começo do ano com qualquer pessoa e dizer: estas aqui são as nossas metas para o ano e isso aqui são as coisas que você vai trabalhar nelas. Ok, então o que eu vou fazer? Olha, nós temos aqui os projetos, as atividades que você vai fazer. Se você atender parcialmente, cumprir parte das metas, foi parcialmente atendido o requisito. Se você atender plenamente, você está aqui no azul, é o que se esperava. E se você fizer mais do que é o esperado, aí então você excedeu. Quando é uma pessoa em uma posição de liderança, eles podem olhar por mais do que uma variável. Você produziu resultados, você excedeu, se nem excedeu, nem ficou aquém, simplesmente preencheu os requisitos, ou você ficou aquém do objetivo, e também no aspecto de liderança. Como um líder, você excedeu, simplesmente cumpriu o seu papel, ou nem cumpriu o seu papel. Aí você pode me perguntar, tá, tudo bem, e daí o que isso tem que ver com transfiguração, o que isso implica para a minha vida? O que implica para a vida de todas as pessoas. Todo mundo que está trabalhando, que há uma expectativa, mesmo que você tenha o seu próprio negócio, que você seja um profissional liberal, o seu cliente tem uma expectativa.
Enfim, dessa expectativa, ele vai te recomendar para outra pessoa e daí é a oportunidade do teu próprio crescimento. Mas dentro de uma empresa, uma pessoa que excede a expectativa, ou uma pessoa que simplesmente preenche as expectativas, ou uma pessoa que não atende às expectativas. Qual é a diferença? Aumento de mérito, que é decidido em função disso. Quem excedeu vai ter os maiores aumentos de mérito. Quem simplesmente cumpriu vai ter o normal do aumento de mérito. Quem não conseguiu cumprir vai ter um aumento de mérito abaixo da média, se tiver. Então, isto também determina não cumprir, simplesmente cumprir ou exceder, determina quem é promovido, quem continua na posição e quem eventualmente vai ter que ser desenvolvido ou eventualmente vai ser substituído na empresa, na atividade que a pessoa está fazendo. Então, as expectativas, elas estão conosco todos os dias. Está ao nosso redor. Quando a pessoa começa a namorar alguém, a pessoa está pensando num projeto de casamento. Quando a pessoa casa, ela tem a expectativa de construir uma família. Eu gosto em inglês, quando uma mulher está grávida, eles dizem she is expecting, né? Ela está com a expectativa. Então, é isso que está ocorrendo. Temos expectativas. Nós temos expectativas de Deus. Nós oramos porque nós temos expectativas de que Deus vai atender a nossa petição. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem expectativa de cada um de nós. Seja você um cristão ou não cristão, Deus tem uma expectativa de você. Agora, como que eu vou entender essa expectativa? Eu tenho que conhecer a palavra dele. Eu tenho que ter um contato com ele. Eu tenho que viver uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de oração, de contato permanente com Deus. Prosseguindo aqui, as expectativas são muito importantes. Vocês devem lembrar que em 2008 houve a Olimpíada em Beijing, na China. E a China preparou vários atletas, investiu bastante, certamente com a expectativa de que ela seria o país com a maior quantidade de medalha e, idealmente, com a maior quantidade de medalhas de ouro. Enfim, esperava ser a campeã olímpica. E muita coisa aconteceu naquela Olimpíada, mas eu quero falar um fato curioso que aconteceu com uma atleta brasileira. Maureen Madi é o nome dela. E a Maureen, ela ia fazer o seu salto. E quando ela ia fazer era salto à distância, e ela saiu do Brasil e para sua filha, provavelmente entre 2 e 3 anos de idade, ela disse à sua filha: olha, a mamãe vai lá, você vai ficar aqui, mas eu vou trazer uma medalha de prata para você. E a menina ficou no Brasil, mamãe vai trazer uma medalha de prata para mim. Pais, vocês pais que estão me ouvindo, vocês sabem, nunca vão prometer para a criança uma coisa que você não sabe se vai conseguir cumprir. Por quê? A expectativa não sendo atendida, aquela criança vai ficar desapontada e a credibilidade do pai, da mãe, é questionada com aquela criança. Pode não ser comunicado de volta para nós, mas aquilo fica com a criança. E a menina então ouviu a mãe dizer: vou até a China e vou fazer o salto e trazer uma medalha de prata para você. Maureen teve um salto estupendo. Melhor da carreira dela, melhor do que ela esperava. E sabe o que aconteceu? Ela ganhou a medalha de ouro. Aí estava nas redes sociais, divulgado pelo mundo afora, e era até cômico, Maureen ao telefone, fazendo uma videoconferência com a sua filha e dizendo: filha, parabéns para nós! Nós ganhamos a medalha de ouro. E aquela criança começa a chorar descontroladamente e diz: mas eu queria a medalha de prata! Então, veja bem, a menina estava chorando. A mãe ganhou ouro, mas a promessa era prata e ela queria prata.
A criança não entendia necessariamente que ouro era superior à prata. E muitas vezes nós estamos assim, como a filha da Maureen, nós estamos assim diante de Deus. Deus tem o melhor para nós, Ele dá melhor e mais do que nós pedimos ou pensamos, mas a gente não sabe aproveitar, a gente não sabe fazer uso daquilo que Deus dá para a gente. Sabe por quê? Porque a gente quer dizer para Deus, ensinar a Deus quais são as nossas necessidades. Em vez de dizer, o Senhor é onisciente, sabe as minhas necessidades e o que o Senhor me enviar, eu vou receber. Eu sempre digo para as pessoas, eu sou uma pessoa muito feliz e agradeço a Deus que Ele não me deu as coisas que eu pedi. Não me deu tudo que eu pedi, Ele me deu tudo que Ele queria me dar, e isso foi muito, muito melhor para mim. Então, o que eu falo é o seguinte, Deus pode estar te dando o ouro e você está triste, decepcionado, porque você queria a prata. Sabe de uma coisa? Eu acabo pensando que Deus, Ele acaba dando só para quem vai saber apreciar. Eu não sei se ocorre com você, principalmente com criança, e você vai no aniversário e você dá um presente, você espera que a hora que a criança abra o presente, ela vai estar alegre, vai haver um contentamento nela por causa daquele presente. E se isto não ocorrer, a gente já fica com uma certa dúvida se realmente demos um presente que agradou a criança. Deus conhece as nossas necessidades, mas sabe de uma coisa? Você precisa saber apreciar aquilo que Deus te dá. Você precisa ter as expectativas corretas diante de Deus. Deus, sabe quais são as minhas expectativas? As minhas expectativas são de eu receber, de eu ter, de eu alcançar exatamente aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E a Bíblia diz, Ele nos dá muito mais e melhor do que nós pedimos ou pensamos. Então, eu fico muitas vezes em uma situação que eu fico pensando, eu quero isso, mas eu não penso se é aquilo que eu preciso. Deus sabe o que a gente precisa. É óbvio que Ele sabe o que a gente quer, mas Ele vai dar o que a gente precisa. Vamos dizer aqui, eu chego para Deus e falo, Deus, eu estou precisando de uma Ferrari. Pode ser a Ferrari Modena vermelha. Eu estou precisando de uma daquela. Deus sabe que eu preciso de um automóvel para me locomover do ponto A até o ponto B. A Ferrari é um capricho meu. Não é necessariamente aquilo que eu preciso. Eu preciso de um carro para me locomover. Deus sabe disso e Ele vai dar aquilo que eu preciso e não aquilo que eu quero. E muitas vezes nós ficamos nos nossos caprichos e mazelas insistindo com Deus, pedindo coisa que não precisamos. Como aquela frase que vocês já devem ter ouvido muitas vezes dizer: há pessoas que gastam um dinheiro que não têm, comprando o que não precisam, para impressionar pessoas que não a conhecem ou que não se importam com o que elas acabam comprando. Então, eu quero ou eu preciso? Deus, eu preciso de ti. Sabe o que Ele vai dizer? Concordo. Mais de mim para a tua vida. Então, a vida nossa e as nossas expectativas são como entrar em um avião. Vocês já perceberam uma coisa interessante? Todos nós, vocês, principalmente aqui em Nashville, viemos do Brasil, quase todos nós, e fizemos um voo. Então, acho que é justo assumir que todos nós voamos, né? Ok, fizemos um voo. E quando você chega para alguém, você vai buscar uma pessoa no avião e você fala assim, como foi o seu voo? A pessoa pega e diz assim, ah, foi muito bom. Já notaram? Ninguém faz uma outra pergunta. Muito bom como? Assim, o que de especial aconteceu no voo? Na realidade, quando as pessoas dizem o voo foi muito bom, não aconteceu absolutamente nada no voo, ok? O avião saiu, não passou por turbulência,
chegou no lugar dele, saiu e chegou sem acidente, foi muito bom. Veja que, então, teoricamente, a expectativa do voo é uma coisa simples, não é? Mas há pessoas que têm expectativas diferentes. Eu li expectativas diferentes, digo, o menino que ele estava entrando no avião com a mãe segurando pela mão dele, e ele insistindo com a mãe e tendo que ser arrastado e dizendo: eu quero ir ver o piloto, eu quero ir lá na cadeira do piloto, quero conversar com o piloto. E a mãe vai andando, levando o menino lá. Quando todos já estão sentados, pelo corredor do avião, vem o piloto andando, para-se umas 2 filas antes do menino e fala: alguém aqui estava querendo ver o piloto? O menino levanta sua mão lá, vem. O piloto pega o menino vai todo contente, leva ele até o cockpit. O menino fica lá. Este menino volta no corredor do avião. Aquele menino era o menino mais feliz que havia dentro daquele avião, porque ele havia estado com o piloto. Então, na nossa vida, a gente está num avião. Com todo respeito ao nosso pastor, nós estamos num avião da nossa vida espiritual. Mas o piloto não é o nosso pastor, o piloto não é o preletor ou qualquer um outro preletor aqui. O piloto do avião da sua vida é Jesus Cristo. E eu estou perguntando a você, se a tua vida é como estar dentro de um avião, você está indo conversar com o piloto. Você está vendo o piloto, você está conversando com o piloto, ele sabe que você está ali. Procure conversar com o piloto. E às vezes excede as expectativas, porque este piloto Jesus, ele dá mais do que nós merecemos. Dá por causa de sua graça e não por causa de um mérito nosso. Falando em graça, dos meus anos no mundo corporativo, eu acabava em qualquer voo em uma classe que, se fosse do meu bolso, eu não compraria aquela passagem, porque simplesmente não pagaria o que custava aquela passagem naquela classe. Estava num voo um dia e na classe que estávamos tinha uma cadeira vazia. E a comissária de bordo vai lá atrás, convida uma senhora e ela vem e é sentada ali na primeira classe, do outro lado, no corredor, na mesma fileira que eu estava. E essa mulher, ela senta e ela começa: olha, a cadeira aqui é mais larga, que gostoso, mais espaçosa, né? Que bacana aqui. E ela começa a falar e as pessoas ali estão, todo mundo assim, aquelas pessoas que entram, você fala oi, a pessoa faz assim, assim. E ela falando, e aí já começou aquele barulho na primeira classe do voo. E ela começa a falar e vai conversando e tal, e aí começa a vir o carrinho para servir o jantar, e ela pega e pergunta: quanto que é o vinho? E a comissária de bordo fala para ela: não, aqui na primeira classe é de graça. É de graça? A mulher olha para mim e fala: sabe, lá atrás é $5, aqui é de graça, dá um copo desse aí para mim. Pega o copo, começa a colocar no copo. Ela fala: não, pode pôr mais. E olha para mim e fala: é de graça, né? Aquela mulher, enfim, ela estava aproveitando mais, ela estava mais feliz do que qualquer pessoa ali que havia pago pelo bilhete de primeira classe. Sabe por quê? Porque o dela foi de graça. E assim é. Nós precisamos saber apreciar aquilo que Deus nos dá pela sua graça. Não é aquilo que merecemos. Vir lá da outra classe que ela estava para a primeira classe era um upgrade. Deus quer fazer este upgrade na tua vida, pela graça. Levar para mais perto dele, para uma posição melhor, para uma situação melhor. Agora, ele não te arrasta, ele não te força, ele não te sequestra e te joga lá. Você precisa aceitar ser levado junto com ele, voluntariamente. E ele pode fazer isso por você. Prosseguindo, eu quero falar então, Jesus retirou para orar. É interessante que, voltando neste ponto da transfiguração, Jesus se retirou para orar.
Este trecho de Mateus, mas há outras passagens, é registrado também no livro de Marcos, no livro de Lucas, e um deles fala que Jesus retirou-se para orar e pediu para que eles esperassem um pouco. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo e Jesus disse, mas nenhuma hora vocês puderam velar comigo. Sabe uma coisa? Jesus foi orar. Alguma coisa acontece e há uma interação entre a face e o coração. A Bíblia diz que quando o coração está contente, a gente consegue ver isto, a pessoa demonstra isto em teu rosto, no seu próprio rosto. Então, você olha no espelho e pensa, eu estou com o rosto de uma pessoa contente, que está refletindo a alegria do meu coração, e há pessoas que voltam e dizem, mas eu não sei, eu não acho que eu tenho motivo para estar alegre. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Se ter Jesus não é motivo para você ser alegre e viver alegre, eu honestamente não sei o que pode ser o motivo para fazer de você uma pessoa alegre, além de ter Jesus. Então, esse fato de que Jesus foi orar, e quando Jesus volta, o seu rosto é como o sol, a sua roupa brilha, branca como alvejada, que ninguém poderia limpar uma roupa para ser tão branca daquele jeito, e os discípulos começam a olhar para Jesus Cristo naquele momento, e veja, a face e a adoração. Jesus Cristo tinha ido adorar a Deus. Quando a gente vai adorar a Deus, vem uma alegria no coração, adoração vem uma alegria, da adoração, da oração, vem uma alegria que vai mostrar uma face transfigurada. Por quê? Porque você esteve com Deus, teve esse privilégio de estar com Deus. Por quê? Nós fomos criados, gente, para adorar a Deus. Esta é a razão de existir o ser humano, para adorar a Deus. E quem não está adorando a Deus, não está cumprindo a razão da sua existência. A Bíblia que diz. Não é invenção minha. Então, por que o rosto? Veja, o rosto é normalmente por onde se identifica uma pessoa, né? Tanto que se chama Facebook e não chama Handbook ou Footbook, né? Quando chegam para você e falam, me dá uma Photo ID, ninguém está pedindo uma foto da sua mão, ou a sua impressão digital, uma foto do seu pé, está pedindo uma foto do rosto. Um espaço pequeno, mas que diferencia bastante o suficiente, e as pessoas não conseguem esconder as suas reações, elas são mostradas através do rosto. Então Deus estava mostrando isto agora no rosto de Jesus, transfigurado, sol, força, nenhuma luz maior do que isso, nenhuma treva que possa resistir. Havia essa diferença. Jesus estava prestes a ser crucificado e ele estava entrando na presença de Deus e orando e buscando e intercedendo a Deus. Então, veja, esta mesma coisa aconteceu na Bíblia com Estevão. Estevão estava sendo morto, Estevão estava sendo apedrejado, e ele disse, eis que vejo os céus abertos. E as pessoas olhavam e viam uma transformação, como uma transfiguração no rosto de Estevão, porque ele estava se aproximando de Deus. Mostre a alegria no teu rosto. Não é aquele fake until you make it. A alegria no teu rosto tem que ser uma alegria que você primeiro deixe Deus transformar, a alegria que vem. A alegria não é do rosto para dentro, a alegria é do coração para fora, e por onde ela extravasa, não é através do riso, é através do rosto. Através do rosto que eu mostro a alegria que eu tenho. Então, nós entramos diante de Deus, nós temos que ter uma confissão. Eu preciso confessar, eu preciso arrepender, e eu preciso ter a minha devoção também. Se eu não tiver a minha devoção, a minha confissão acaba sendo simplesmente uma coisa dogmática. Eu não estou fazendo
algo que realmente está sendo uma medida corretiva, mas eu estou como que num círculo vicioso. Eu confesso e volto e confesso, mas eu não estou mudando. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então precisa confessar e precisa deixar. Jesus vai lá, no seu momento com o Pai, neste momento de devoção, há um esforço neste momento dessa oração. Jesus entra como um profeta, ele sai dali como um sacerdote. Interessante que a Bíblia diz, e nós lemos, que Jesus foi ao monte alto, ao monte bem alto. E quando a gente começa a pensar, tem alguma coisa especial sobre orar no monte. Eu não estou querendo dizer que você tem que estar direto indo orar no monte, deixar de vir à igreja porque você está indo orar no monte, mas tem uma coisa especial no monte. Olha aqui, Moisés, onde a lei foi dada a Moisés? Lá no monte. Elias e suas grandes vitórias. Elias estava em um monte. Isaac ia ser imolado, era lá em cima do monte que Isaac estava, e lá Deus proveu o cordeiro para a vida de Isaac ser poupado. Jesus foi oferecido também sobre o monte da caveira, o Gólgota. Então, nós olhamos aqui, tem alguma coisa especial quando a gente começa a ir até o monte para espiritualmente nos aproximar de Deus. Não é simplesmente a distância física, mas é o fato de que eu estou com imensidão ao meu redor aqui, mas eu não estou olhando para baixo, eu estou focando lá naquilo que vem do alto, que vem de Deus. Então, vamos ver aqui as aparições. Jesus sai deste momento de oração, vem para os discípulos, e junto com Jesus aparecem Elias e aparecem Moisés. É interessante que aparecem esses dois, de todos os outros grandes personagens da Bíblia, que aparecem estes dois. Mas vamos ver, o que havia com Moisés? Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. E Jesus representava o Evangelho. Ali nós tínhamos a lei, nós tínhamos os profetas e nós tínhamos o Novo Testamento, a nova aliança, o pacto de Deus para a nossa salvação através de Jesus Cristo. Estava ali combinado todo o plano de Deus naqueles três. E Pedro, ao ver aquilo, gente, isso aqui é bom demais, eu não quero que isso acabe. E quando você entra na presença de Deus e passa por uma transfiguração, aquela alegria que vem de dentro para fora, nada consegue roubar a tua paz, a tua tranquilidade, porque você está tendo o melhor de Deus para a sua vida. E Pedro olha para aquilo, e o que é que Pedro está pensando agora? Pedro fala assim, olha, Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos ficar aqui, porque esse negócio está bom demais. Eu faço 3 tendas, né? Eu faço 3 tendas. Eu faço aqui uma para o Senhor, eu faço uma para Moisés e eu faço uma outra para Elias. Veja que ele não falou que faria uma para ele, né? Ele iria querer ficar junto com os outros 3 ali. Eu faço 3. Eu faço uma para o Senhor, eu faço uma para Elias, eu faço uma para Moisés. Essas 3 tendas e vamos ficar aqui. Por quê? Quando é bom demais, a gente não quer sair. Quando você entra na presença de Deus, quando você entra no teu lugar secreto de oração para conversar com Deus, e o Espírito Santo de Deus começa a falar ao teu coração, a alegria do céu começa a encher a tua vida, as lágrimas começam a rolar face abaixo, você também não quer sair da presença de Deus. E a Bíblia até diz, não te apresses em sair da presença dele. Então, era esta a situação que Pedro estava vivendo agora. É uma alegria muito grande, é uma alegria que está mostrada na face de Jesus, que nós estamos sendo contagiados por ela. Nesses dias de Covid-19, é até por causa do corona perigoso a gente falar, contagiar
parece até ser uma palavra muito evitada. Mas eu estou falando aqui este contágio do ponto positivo, que você está passando alguma coisa boa para a pessoa. O contágio da presença de Deus, da alegria do céu, desta alegria que só encontra em Jesus Cristo e em nenhum outro, porque nenhum outro nome é dado, pelo qual o ser humano pode ser salvo, a não ser através do nome de Jesus Cristo. Contagiando. Jesus deu um aviso antecipado aos discípulos. Uma primeira coisa que a gente vê ali é uma lição da imortalidade da alma. Moisés, Elias, né? Moisés havia morrido, Elias havia sido arrebatado em carro de fogo, mas agora aparecem os dois ali com Jesus. A imortalidade da alma era a prova de que a alma não morre, porque eles estavam ali vivos. A minha alma não morre, a tua alma não morre, e nós queremos que essa alma volte para Deus. O pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. É isto que a Bíblia diz. A imortalidade da alma estava representada ali na transfiguração. A proposta de Pedro de 3 tendas, né? Gente, quando Deus, você pode pensar, mas eu tinha uma alegria que me foi tirada, eu estou triste por causa disto. O Deus que você serve, que eu sirvo, que todos nós servimos, este Deus, se Ele permite que uma alegria saia, gente, não vamos ficar olhando para trás e focando naquela alegria que foi tirada. Deus tira uma alegria para poder te dar uma alegria ainda maior. Permita que a alegria maior seja adicionada, trazida, colocada na tua vida. A oferta de Deus posta diante de ti. Uma oferta maior, uma alegria maior que Ele tem para você. Não fique se conformando com aquela alegria pequenininha, quando Deus tem uma alegria maior para colocar na sua vida. Voltando aqui, adoração, oração, adoração é contagiante. Marcos fala que Pedro teve um certo temor e Lucas fala que Pedro teve um certo desconhecimento. Eu não estava lá, mas eu sei o seguinte: ver Jesus transfigurado, ver Moisés e Elias aparecendo ali no monte, ocultados todos, envolvidos por uma nuvem, eu não sei o que eu faria. Eu não sei, gente. Eu realmente não consigo dizer para vocês o que eu faria. Mas Pedro e João, eles tiveram essa experiência de transfiguração. E sabe como você é transfigurado? Não é como você está nervoso, irritado, a pessoa olha para você e fala, está até transfigurado. A transfiguração que eu vejo aqui, falo aqui, é aquela que traz alegria de dentro e mostra pelo rosto, ok? Pedro e João. No livro de Atos fala de Pedro e João conduzidos diante do Sinédrio e sendo interrogados por causa de um homem que eles tinham curado. Em nome de Jesus, eles tinham curado aquele homem. E Pedro e João estavam ali e eles falaram, olha, vamos perguntar para ele, porque aí... E eles interrogaram a Pedro e perguntaram, em nome de quem vocês fizeram isto? Mais ou menos, dependendo da versão da Bíblia, Pedro diz, principais dos povos e anciãos. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem e a forma pela qual ele foi curado, seja notório isso de todos os senhores, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, e Deus o ressuscitou dos mortos, é neste nome que este homem está vivo diante de vocês. É interessante que Pedro estava ali sendo acusado para ser sentenciado, e ele poderia ser tímido e dizer, olha, em nome de Jesus Cristo, que morreu pelos meus pecados, porque eu sou pecador. Ele diz, não, em nome de Jesus Cristo, que vocês crucificaram, que vocês mataram, mas Deus ressuscitou, Ele está vivo. Pedro não era mais tímido.
E sabe, se vocês continuarem lendo, vão ver que a Bíblia diz o seguinte: e aqueles do Sinédrio já não sabiam mais o que fazer com Pedro. Porque diz, e quando perceberam que eram homens de pouca instrução acadêmica, algumas versões da Bíblia diz, homens incultos e indoutos. Estava falando assim, uma pessoa bastante desprovida de cultura e uma pessoa analfabeta. Talvez com um certo exagero, mas é isso que eles estavam dizendo. E quando perceberam que era isso e fez um discurso desse jeito, sabe o que a Bíblia diz? Aqueles do Sinédrio, fariseus, saduceus, seja quem fosse que estivesse lá, a Bíblia diz, e quando viram que eram Pedro e João homens incultos e indoutos, iletrados, analfabetos, perceberam que eles haviam estado com Jesus. Aonde você chega, eu te pergunto, as pessoas conseguem perceber aonde você chega quando você sai da oração, quando você volta da igreja? O teu vizinho, a pessoa que te encontra no estacionamento, na loja, no restaurante onde você passa, as pessoas conseguem olhar e dizer, eu vejo um brilho diferente porque essa pessoa esteve com Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Em todo o tempo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Jesus Cristo quer fazer essa transfiguração na sua vida. A alegria que vem de dentro por fora, mas também a Bíblia diz que ele bate a porta do coração. Ele não arromba, ele não invade. Você precisa deixar que ele entre no seu coração. Então, irmãos, que neste 19 de julho de 2020 seja a nossa experiência de adentrarmos com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus, de ver o piloto, de reconhecer o que nos é dado pela graça e de termos a expectativa de recebermos o melhor de Deus, porque Ele tem o melhor para você. Mas sabe de uma coisa? Eu não posso te dar um presente se você não quiser aceitar o presente. Pode ser o presente mais caro. Se falar para você, você falar, não quero, não tem como ser teu. Deus tem um presente para você. O melhor presente que ele me deu foi me dar Jesus Cristo. E Ele oferece esse mesmo Jesus a você. Deus tem o melhor para você. Mas você está recebendo? Você tem a expectativa disso? Você sabe o que você vai fazer com o que Ele está querendo te dar? Vai para o teu lugar de oração. Converse com Deus. Tenha essa experiência. Tenha essa transfiguração que vem de dentro, que vem do coração para a face. E deixa a alegria do Senhor encher a tua vida e que você possa ser usada e usado por Deus, minha irmã, meu irmão, para contagiar o mundo com Jesus Cristo, a solução de Deus para todo o problema da humanidade. Que Deus abençoe os nossos corações e que nós estejamos cada dia sendo transfigurados pela experiência de adentrarmos na presença de Deus com a expectativa de recebermos o que Deus tem para nós, porque Ele sabe tudo o que nós precisamos. Que Deus abençoe. Amém. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco cultuando a Deus neste dia de domingo. É um privilégio nós podermos estarmos juntos, ainda que online, mas é um privilégio poder estar olhando e vendo as pessoas que estão conectando e que estão juntamente cultuando a Deus. É um privilégio podermos louvar a Deus juntos e nós agradecemos a tua participação e contamos com o teu retorno no próximo domingo, no dia 26 de julho. Vai ser um dia que nós teremos um convidado especial trazendo a mensagem daquele domingo, um convidado conhecido praticamente de todo cristão brasileiro, conhece este convidado especial e ele está enviando uma mensagem exclusiva
para nós, então será um privilégio muito grande para todos nós. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, convidar a você para que retornasse, e você provavelmente está pensando, poxa vida, eu gostaria que esta ou aquela outra pessoa tivesse a oportunidade de ouvir também esta mensagem. O que eu digo para você então, esta mensagem estará colocada, a mensagem pregada no culto de hoje, estará colocada no canal YouTube da igreja Life Point Brazilian Church. Estará, acredito que na terça-feira já estará disponível. Então acesse o canal, passe a mensagem a outras pessoas que você acredita que seria uma forma de compartilhar Jesus com elas. Que Deus abençoe a todos, e eu gostaria de orar contigo e por você também, neste momento que nós estamos encerrando este culto. Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que esteve conosco aqui cultuando o teu nome. Eu rogo a tua bênção sobre cada pessoa, sobre cada lar, sobre todas as suas famílias, que tenham uma semana abençoada, uma semana guardada por ti, escondidas em ti, onde nenhum mal possa alcançá-las. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Aguardo vocês no próximo domingo. Que Deus abençoe a todos.